O Red Bull Bragantino vem fazendo uma excelente temporada, brigando na parte de cima da tabela, e muito desse sucesso vem da sua organização fora de campo também. E nesse vídeo, para conversar um pouco sobre o futebol fora das quatro linhas, o convidado é o Rafael Fidelis, que atua no setor de Ticketing and Membership do clube, que é a parte de referente aos ingressos e planos de sócios torcedores. Vamos conversar sobre a sua trajetória profissional, sobre a importância dos planos de sócios torcedores e sobre algumas curiosidades da área também, claro. Então, se você ficou curioso, fica ligado e vamos para o vídeo. Rafael Fidelis, seja muito bem-vindo aqui ao meu humilde canal. Gostaria de começar perguntando para você sobre a sua formação acadêmica, o que você estudou e aonde você estudou também. Boa, prazer aí, Renan, estar aqui no Carreira Futebol. Acho que, cara, é bem legal poder falar um pouquinho aí sobre minha carreira, sobre os meus passos. Bom, falando um pouquinho de carreira mais acadêmica, eu estudei administração na Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. Sempre tive esse viés um pouquinho mais para a área de negócios, então a administração ali eu senti que era um bom caminho, que eu não ia estar tão preso, poderia me direcionar às vezes para uma área mais de marketing, uma área comercial, financeira, até se fosse o interesse, então consegui Uhum. atender isso através da área de administração. Depois de um tempo de formado, eu senti mais essa conexão com o que eu queria, né, com uma área de futebol, de esporte, e foi quando eu decidi fazer a minha pós-graduação em gestão e marketing esportivo na Trevisan, uma escola super tradicional de negócios aqui de São Paulo. Então, temos muitos gestores no meio do futebol, até no meio do esportivo, que são formados lá, né? Então, um curso super forte e que tive a chance de participar e concluir minha pós-graduação lá. Boa. E agora sobre a sua trajetória profissional, né? Quais os lugares você já trabalhou e quais as funções você desempenhou em cada um deles? Boa. Bom, pegando lá, então, desde o comecinho, eu comecei como estagiário lá em Sorocaba mesmo, numa empresa de engenharia de grande porte, então chamava Emerson. Eu fiquei lá por volta de 1 ano e meio, numa parte mais ali já de comercial, né, então um pouco de comercial, um pouco de administração, numa parte de indicadores, então bem aquele comecinho de estagiário mesmo. Depois eu tive a oportunidade de ir pra Cielo, então uma gigante aí do ramo financeiro. Também entrei como estagiário numa área comercial de grandes contas. Ali foi onde eu comecei mesmo a me desenvolver mais como profissional, então ter uma visão mais ampla do mercado, entender um pouquinho mais das funções que eu gostava, me desenvolver na parte de sistemas. Acho que ali foi um grande divisor assim para minha carreira, para eu começar a enxergar um pouquinho melhor o mercado e até mesmo o que eu queria fazer. Na Uhum. Cielo mesmo eu tive a oportunidade de ser efetivado como analista, então comecei ali a minha vida CLT, né, como analista na Cielo, então fiquei lá 1 ano como analista, foi bem legal. Saindo de lá, eu fiquei um tempo fora do mercado, mais estudando, entendendo um pouquinho os próximos passos que eu queria dar, e depois eu entro na Luxottica, uma gigante aí do ramo óptico. Então, Luxottica é dona da Ray-Ban, algumas marcas bem significativas no mercado, a Oakley, aqui no Brasil da Óticas Carol. Então, me deu uma visão diferente de um mercado, que daí eu começo a me aproximar um pouco do esporte. Então, acho que ali eu começo já a olhar mais do que eu precisava fazer para me aproximar, né? Então, trabalhando com uma marca como a Oakley dentro de casa e tendo contato com as pessoas, já começo a vislumbrar mais isso, né? Então ali, mas sempre a minha carreira bem focada numa área mais de indicadores, de relacionamento com o cliente, e fui Uhum. me baseando um pouquinho mais nessa área. Saindo da Luxottica, eu vou para a Fisia, que hoje é responsável pela Nike no Brasil. Então entro lá já como analista sênior, depois sou promovido a especialista, numa área de marketplace. Então a Nike, a Fisia aqui no Brasil tem investido bastante, né, nessa área de vendas digitais. A gente sabe que é o caminho, né, principalmente pós-pandemia, todo mundo teve que Uhum. aprender. Então começo ali num momento bem de expansão assim dos marketplaces. A gente começa a mostrar muito resultado, começa a entender um pouquinho mais do mercado também, nesse pós-pandemia, de como funciona, né, o gosto do cliente, os hábitos de consumo mudando. Então você vai entendendo esses momentos e vai construindo. E no começo desse ano, né, 2023, estava lá na Fisia,
apareceu essa oportunidade do Red Bull Bragantino, que fazia super sentido, né, com o que eu queria de carreira. Então, que nem eu falei, fui me aproximando, já estava numa marca esportiva e de repente tem a oportunidade aí num clube super legal, super tradicional da minha cidade e com esse projeto incrível que a Red Bull tem. Então, acabou casando tudo, surgiu, fiz todo o processo, foi bem legal e desde abril estou aqui como coordenador de sócio-torcedor no Red Bull Bragantino. Muito bom. Agora chegamos ao seu momento atual, né, no Red Bull Bragantino. E eu queria te perguntar como que é o seu dia a dia de trabalho e quais que são as suas principais responsabilidades. Boa. Basicamente, assim, eu sou responsável hoje, né, por uma parte mais de aquisição de sócios. Então, tudo que a gente faz aqui, seja na cidade, seja numa questão de propaganda, de alguma promoção que a gente vai fazer comercialmente para atrair sócios, eu estou ali como responsável. Basicamente, aqui em Bragança, sou responsável, né, por algumas ativações, então festas que a gente participa da cidade, eventos em escolas, eventos em empresas, tudo que for relacionado à aquisição fica comigo. Então, é um dos nossos principais focos, né? Fazer a nossa base de torcedores crescer, de sócios, mostrar as diferenças do nosso programa, um programa super legal aí, com várias oportunidades para o sócio torcedor. Fico responsável também pelas agências, né, que nos suportam, tanto a de sistemas na parte de sócio e a empresa que nos ajuda um pouco na área estratégica do programa. Faço todo o relacionamento com os parceiros aqui na cidade, então nós temos um programa de benefícios hoje com mais de 80 empresas, oferecendo oportunidades e descontos exclusivos para sócio torcedor. Então sou responsável por toda essa prospecção, depois manutenção deles dentro de casa, o encantamento deles, né, com diversas ações que nós fazemos voltadas para os parceiros. Então, se eu fosse explicar um pouquinho aí do meu dia a dia, é basicamente isso, né? A gente acaba ficando bem focado mesmo em como abraçar Bragança, que é um ponto super forte aí da Red Bull, de que ela vem fazendo, e isso através da parte associativa, que é mais da minha área, né? Nós temos diversas outras frentes em outras áreas, seja de marketing, de field marketing, de operações, tudo isso envolvido no nosso dia a dia para que a gente possa colocar a nossa força aqui em Bragança. A força do interior, né? Exatamente. Hoje você está no meio do futebol, mas as suas experiências anteriores não eram especificamente no futebol, né, com o esporte. Mas como que elas te ajudam hoje no seu dia a dia? Boa. Cara, assim, eu acho que é legal quando a gente traz essa construção, né? A Red Bull também tem muito esse olhar para o mercado, né? Não só para o mercado esportivo, então trazer profissionais de outras áreas que possam agregar. E acho que na minha trajetória, toda a parte, né, de relacionamento com clientes, de indicadores, de seja outros projetos que eu participei, assim, de compras, de parte de hospitalidade, tudo isso contribui para um bolo maior, né. Então tudo que você Uhum. vai passando ali, você consegue colocar um pouco em prática no que a gente faz hoje, né. Então, acho que a gente consegue contribuir não só com o nosso trabalho, mas também com o trabalho de outras pessoas. Às vezes ali no dia a dia, a gente fazendo algumas trocas, fazendo algumas reuniões, a gente pode ir agregando em outras áreas. Então, acho que esse perfil, né, multidisciplinar que nós temos hoje dentro de casa acaba ajudando bastante a gente desenvolver bastante novidade, né? Acho que a ideia do Red Bull Bragantino é sempre estar ali no topo, trazendo novidades, trazendo oportunidades diferentes e ter pessoas de diferentes mercados, com diferentes vivências, ajuda demais. E a minha Uhum. trajetória tem muita ligação com isso, né? De poder, hoje, dentro da cadeira de sócio torcedor, conseguir trazer um pouco dessa vivência para dentro e também ouvindo diversas pessoas que trabalham com a gente para poder construir aí diversos projetos, diversos planos que vão nos ajudar a crescer ainda mais, né? Muito bom. Em dia de jogos em casa, como que é a sua rotina de trabalho? Bom, normalmente quando temos jogos em casa, a gente acaba ficando acompanhando mais, a hora da abertura dos portões, então os portões sempre abrem 2 horas antes do início da partida. Eu e o analista da minha equipe, a gente roda a parte externa do estádio, verificando a entrada dos torcedores, verificando as catracas, se está tudo ok, se temos algum problema, se tem alguma coisa que a gente precisa prestar atenção.
como a gente fica responsável pela parte da agência que cuida do sistema, eles têm uma parte de atendimento ao sócio todos os jogos, então o sócio que está com algum problema, não está conseguindo acessar, ou que às vezes ali na Uhum. hora quer regularizar a sua situação para entrar no jogo, então tem esse atendimento, a gente vai, conversa, entende se está tendo algum problema que não foi mapeado antes, ou de repente, nossa, hoje estamos com algum problema em uma catraca, estamos com problema de acesso. Felizmente, acho que hoje a gente tem tudo bem mapeado, então estamos tendo operações tranquilas, mas a gente não pode deixar de prestar atenção, né? Então, todo jogo a gente Uhum. tem essa rotininha, depois a gente roda mais na parte interna do estádio, olhando daí meio que da catraca para trás, né? Já a entrada do torcedor, né? Pós-catraca, como que Uhum. tá, se teve algum problema, se o torcedor tá reclamando de alguma coisa, porque é importante também a gente ter essa noção, né? Se tem alguma coisa no processo que não está funcionando legal, Sim. ter todo esse acompanhamento, né? Então a gente acaba dando esse suporte e depois é mais garantindo, as arquibancadas estão ali tudo certinho, não tivemos problemas, garantir que de preferência todo mundo entre até o início do jogo, né? Acho que o torcedor acabou se acostumando com isso, né? Antes o torcedor era acostumado a chegar em cima da hora, então nós costumávamos ter alguns problemas por conta disso, né? Muita gente querendo entrar, um fluxo muito grande ali na correria, aí vira meio que às vezes um empurra-empurra, uma confusãozinha aqui, uma ali, mas acho que hoje o torcedor acostumou bem a chegar antes, garantir o seu lugar, tá ali já antes do início da partida, que pra gente é muito bom, assim. Como que você vê a evolução dos programas de sócio-torcedores no Brasil hoje? Cara, acho que a gente está num momento aí super positivo, né? Tem bastante clube trabalhando nessa parte e isso acaba ajudando todo mundo, né? Ajudando a colocar essa cultura, né? Que é necessário o apoio do torcedor, dele estar ali com a gente, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, trazendo novidades, trazendo oportunidades, porque daí você consegue criar uma base mais fanática ali, né, mais acompanhando o clube, garantindo que o cara, pô, vai estar ali com você do que uma base transitória, né. Então quando o clube está Uhum. bem, ele vem, quando o clube está mal, ele não aparece. Então acho que a parte de cada vez mais os clubes buscarem essa segurança, né, de ter ali uma grande base de fãs, de sócios, isso ajuda muito o trabalho de todos, né. Se você quer construir um campeonato que seja muito atrativo, você principalmente precisa começar a trabalhar na sua parte de torcedores que virem sócios para estarem lá todos os jogos. Isso ajuda demais os clubes. Então a Uhum. gente tem visto aí vários clubes, até mesmo Série B, Série C, trabalhando bem forte nessa parte por entenderem a diferença que isso faz, né? Você tem Sim. ali uma maior segurança, uma maior oportunidade para trabalhar, para você ativar a sua base, saber quem é o seu torcedor, né? Porque isso também é muito importante. Acho que cada vez mais aí a gente que trabalhou, né, nessa parte mais de dados, que tem o conhecimento, sabe o quanto é valioso você saber quem são os seus torcedores, entender os gostos, entender o que eles estão falando, às vezes em mídias sociais, para que você Uhum. consiga sempre estar muito a par do que está acontecendo em relação ao seu clube e consiga também sempre trazer as melhores oportunidades e os melhores, assim, entregas para o seu torcedor, né? Então, você ali vai fazendo alguns testes, isso é super importante, você trazendo diversos parceiros, por exemplo, igual a gente faz aqui no Red Bull Bragantino, trazendo parceiros na cidade que consigam atender bem os nossos sócios. Isso tudo é um grande diferencial, né? Porque daí você cria um ambiente além do jogo. Então o cara Uhum. começa a ver o valor agregado do que um sócio pode fazer, né? Um programa de associação pode fazer por ele. Uhum. Vai criando um sentido de comunidade, eu acho, né? Acho que Exatamente. O futebol ele tem que ter esse sentido de comunidade, é super importante para que o futebol ele consiga sobreviver, né? Porque se você começa a mudar muitos hábitos, começa a mudar essa cultura de consumo do futebol, ele vai se perdendo um pouco, né? Então criar esse espírito de comunidade é cada vez mais importante para a gente. é isso aí. A empresa Red Bull, ela tem vários outros clubes espalhados pelo mundo, né? Existe um intercâmbio de conhecimento entre esses clubes da Red Bull? Existe. Acho que é uma parte, assim, bem legal de estar nos projetos da Red Bull, né, da gente ser o Red Bull Bragantino, ter a conexão com os nossos clubes, o Leipzig, o New York.
Então, tudo isso ajuda bastante a gente entender um pouco dos processos que foram feitos, trazer boas práticas, ter uma troca mesmo de experiências. Então, até mesmo de conseguir, né, abrir algumas portas. Recentemente, nós lançamos nosso programa na plataforma de recompensas, onde nós levamos agora 3 sócios para a Europa, então conhecer a estrutura lá em Leipzig, conhecer um pouco da estrutura em Salzburg. Então, acho que é uma oportunidade bem legal e que a gente consegue, através dessas trocas, né, mostrar a importância que isso traz para a gente e também a força do nosso grupo, né, mostrar que temos ali muita coisa além do Red Bull Bragantino, então nós temos aí esses irmãos pelo mundo que contribuem bastante, né, tanto para a nossa visão global e tanto para o nosso projeto local aqui em Bragança Paulista. Agora, fechando essa parte mais profissional, eu queria te perguntar qual que é o momento mais marcante da sua carreira até hoje? Cara, difícil. Acho que agora tiveram bastante nesses últimos tempos, né, aqui de Red Bull, Uhum, mas acho que agora a execução mesmo do programa de recompensas com sócios indo para a Europa é um grande marco, assim, do tudo que a gente tem feito, né, então eu cheguei bem no começo, basicamente, dessas discussões de como seria feito e você vê isso acontecendo é sensacional. Então, assim, seria um grande marco aqui quando realmente aconteceu, quando deu certo, a uhum, expectativa de garantir que tudo tivesse no caminho, ver os sócios, meu, pulando de alegria, tendo uma oportunidade única, é muito legal. Então, cara, é um baita, uma baita entrega mesmo de todos os times envolvidos. E acho que dentro de campo, assim, né, não jogando, né, mas um dia de jogo, eu diria que foi o jogo contra o Flamengo aqui, que a gente ganha de 4-0. Então acho que uhum. foi um grande dia, assim, onde tudo colaborou aí para a gente ter uma grande partida, um grande resultado. Agora vamos a algumas perguntinhas rápidas e mais curiosidades sobre o futebol, principalmente, né? Primeira Claro. pergunta que eu sempre faço é qual que é o seu jogador preferido? Cara, eu colocaria o Ronaldo Fenômeno. Acho que dos que eu vi jogar assim, assim, de ver pessoalmente, né, frente a frente, era incrível o que esse cara fazia com a bola, assim. A inteligência de jogador, para mim, fora do comum. Boa. E qual que é a sua jogadora preferida? Eu não falaria a Marta, mas eu acho que a Cris, é que a Marta tá um patamar é aquela que às vezes, fica até injusto, né, colocar, mas a Cris acho que me marcou bastante, assim, de ver ela jogar, a artilheira nata, né, brigadora ali, raçuda, acho que, Uhum. cara, é uma coisa que eu admiro muito nela, né, ela tá aí agora de volta à seleção, né, mas é muito legal ver esse processo dela. E também Tá. recentemente tive a oportunidade de conhecer a Rosana, que foi nossa professora, Hum. aqui no futebol feminino, Tá e na também seleção foi uma agora? grande zagueira, né, tá agora no sub-20, comandando lá, merecedora demais, uma pessoa super do bem, como atleta fora do comum e como profissional também aqui, treinadora hoje também, Uhum. sensacional, assim, muito sucesso aí para Prof. Rosana. A Marta é igual o Pelé, né? Tipo, não conta, não é humano, né? Exatamente, então até é injusto, né, a pergunta um pouco, porque ela tá um patamar acima, né, não dá para ser comparada. Agora, a próxima pergunta, qual que é o estádio que você mais gostou de conhecer até hoje? Cara, acho que o estádio que eu mais gostei, assim, de conhecer, que, cara, eu tive a oportunidade de ir, assim, mas eu acho que mais pelo sonho, assim, de criança, de ver na TV, acho que foi Stamford Bridge, em Londres, do Chelsea. Eu lembro de sempre ver, assim, os takes, né, de dia de jogo, do pessoal chegando no estádio, e acho que depois de muito tempo poder realizar, então envolve outras coisas, né, não é Uhum. somente a beleza do estádio, o jeito, mas acho que é o sonho mesmo de criança ter visto aquilo, acompanhando Uhum. futebol e de repente você estar lá, é um pacote completo, sabe. Você respondeu agora, né, que querendo ou não, o estádio do Chelsea foi um sonho ali, mas você ainda sonha em conhecer algum outro estádio um dia? O meu sonho agora é a nossa arena aqui em Bragança, acho que é um grande projeto aí que nós temos. Então essa eu estou bem curioso para quando ficar pronta a gente eu conhecer, mas acho que toda a estrutura, né, ainda não tive a oportunidade também ir para Leipzig, para ir para Nova York, acho que a estrutura Red Bull é agora o meu próximo passo aí que eu tenho sonho aí de conhecer. Boa. Qual que é o seu filme preferido? É o Lobo de Wall Street, não é Ó, o um dos DiCaprio, né? melhores. É, eu acho que a atuação dele em Ilha do Medo é sensacional.
acho que ele merecia o Oscar por isso, é um filme que eu gosto muito, mas o Lobo de Wall Street eu acho sensacional, assim. Não sei porquê, mas é um dos meus filmes preferidos, gosto muito. Qual que é o seu esporte preferido depois do futebol? Não vale futebol. Cara, eu acho que é uma bola dividida aí entre, diria, futebol americano, que eu gosto muito, costumo acompanhar. Torço para time ruim, né? Torço pro Commanders, que hoje é um dos piores times da liga. E com certeza o surf, cara. Eu sou apaixonado, assim, assisto a todas as etapas. Acho que a Brazilian Storm aí, né? Os nossos brazucas lá representando demais ajuda, né? Ajudou ali a começar a assistir, até me incentivou. Eu já fiz algumas aulinhas ali de surf. Pô, sensacional, tenho vontade, né, de fazer mais, mas assim, acho que hoje estaria nesses dois esportes, com o surf ainda um pouquinho à frente, que eu acho que é o que eu paro mesmo, quase tudo ali para assistir, gosto demais, cara. Uhum. Boa. Agora, qual que é o seu atleta preferido também? Não vale ninguém do futebol. Dos que eu acompanhei já depois, assim, seria o Ayrton Senna, não vi correr, né, mas acompanhando toda a trajetória, assim, Uhum. de carreira, de vida. Cara, um cara diferenciado, né? Acho que acompanhar depois é um pouco mais fácil, né? Porque você acaba tendo uma elevação natural da pessoa, mas é Uhum. legal ver quão unânime ele era, né? Assim, tipo, ser um brasileiro que nos representava mesmo. Então eu colocaria ele dos que eu não vi, vou separar assim, e dos que eu vi, eu colocaria alguém do surf, eu acho que o Gabriel Medina para mim é um cara, assim, que representa muito, assim, Qual superpoder você gostaria de ter? teletransporte. Acho que facilitaria muito, assim, várias coisas. Acho que principalmente, quem já morou em São Paulo entende do que eu tô falando. Eu Trânsito ainda nunca bem mais. exato, ainda bem hoje moro aqui em Bragança, que é um pouco mais tranquilo, mas ajudaria principalmente aí para acompanhar o Braga em todos os lugares, acho que seria bom. Agora eu queria te perguntar qual que é o melhor time que você já viu jogar? O Bragantino de 2011, que quase sobe para a primeira divisão. Esse foi um dos melhores times que eu vi pessoalmente jogar. Era ali uma máquina aquele time, com o Marcelo Veiga no comando. A gente quase acende a Série A. Eu lembro exatamente, eu falo muito para a galera desse jogo, que foi um 4-0 em cima do Goiás, que assim, era um time muito rápido, né? Tinha o Romarinho, que depois acaba indo para o Corinthians, hoje tá na Arábia, Uhum. o Lincoln, que é o maior artilheiro aí da história do Bragantino, Luiz Mário, eram grandes jogadores e acabou dando muita liga aquele time, não subiu por alguns deslizes ali no final do campeonato, mas assim, de ver jogar foi um dos que eu mais gostei, assim, que realmente vi mesmo, né, tipo, de estar ali todo jogo, de ir na arquibancada, de torcer, de acompanhar, então para mim esse foi o time que mais me marcou. Quando junto o sentimento, junto não tem pra onde correr. Exatamente, com certeza. E a última pergunta que eu queria te fazer agora é como que você gostaria de ser lembrado? Cara, eu acho que eu tenho uma parte mais, assim, de ser lembrado por fazer coisas boas, assim, não tenho grandes feitos, não me almejo, às vezes, tipo, que eu seja lembrado por uma coisa muito grande, mas acho que as coisas diárias, sabe, de você ter um bom coração, ter um relacionamento com as pessoas, de ser uma pessoa que consegue trazer coisas boas, né, então sentimentos bons nas pessoas, com que você torne o dia das pessoas melhores, né, eu acho que uma coisa que eu ouvi uma vez é falar: "Cara, eu acho que tem tanta gente que às vezes atrapalha o nosso dia, não seja uma delas", sabe. Seja aquela pessoa que consiga elevar os outros, trazer uma luz diferente. Então, acho que nisso eu me espelho muito no meu avô. Meu avô era uma pessoa, assim, todo mundo fala até hoje quando você encontra, né, ele faleceu em 2013, mas que todo mundo que fala dele, fala com esse sentimento, sabe. Nossa, o ambiente ficava tão preenchido quando ele estava, porque ele trazia essa alegria, ele trazia essa energia dele, então eu me espelho muito nisso e quero ser lembrado também por esses motivos. Boa resposta. Queria te agradecer mais uma vez, eu agradeço no começo, agradeço no final também, você tirar um tempinho aí da sua agenda corrida aí, que eu sei. Então, muito obrigado. Queria deixar também esse espaço aqui para você deixar redes sociais, deixar alguma última mensagem aí para fechar o nosso vídeo. Show de bola. Eu que agradeço, né, aí pela oportunidade. Acho que é muito legal poder falar um pouquinho aqui da minha carreira. Também, acho que esses canais, né, são muito importantes para que dê esse espaço para vários profissionais, até para a gente que consiga servir um pouquinho de espelho, de inspiração para algumas pessoas. Eu me inspirei muito
diversas entrevistas, diversos podcasts que eu vi as pessoas falando, né, de como elas chegaram no mercado esportivo, que é um sonho para muita gente, né, principalmente a gente que é apaixonado. Então, de se imaginar ali e, cara, mostrar que é possível, que, cara, tem que trabalhar bastante, batalhar, seguir atrás do sonho. Acho que, cara, se você tem um sonho, não deixa ele morrer, vai atrás, faz de tudo, que, cara, uma hora vai dar certo, entendeu? Acho que seguindo o caminho do bem, que nem eu falei, todas as oportunidades vão estar ali à disposição para todo mundo. Falando um pouquinho das minhas redes, pode me procurar no LinkedIn, Rafael Fidelis, me encontrar fácil ali, se quiser conversar, pode me chamar. E, cara, parabenizar mais uma vez aí pelo trabalho, achei bem legal, e agradecer pelo papo. Continue acompanhando o Red Bull Bragantino, acho que a gente está aí num momento super positivo no campeonato, temos feito um trabalho aqui sensacional dentro e fora de campo, então pedir essa ajuda para todo mundo aí continuar acompanhando a gente. É isso aí.